Olá pessoal, novamente a gente aqui conversando um pouco mais sobre uns tantos assuntos interessantes que são esta colcha de retalhos, essa complexidade que é os assuntos referentes à saúde da gente, o bem-estar, o bem-viver. E a gente tem trabalhado desde o primeiro vídeo na questão de podermos nos manter autossuficientes, podermos nos manter gerenciando nossas questões de vida, sejam elas referentes à saúde, à doença, à vida profissional, à vida familiar, à vida, fundamentalmente, a situação quando a gente se encontra com algum problema de saúde e que ameaça a nossa independência, vamos dizer assim, a nossa autonomia. No último vídeo, no nosso encontro semana passada, eu tenho procurado fazer um por semana, porque o pessoal se mostra interessado. E uma coisa bem bacana também é que eu tenho tido, assim, colegas, profissionais de outras áreas da saúde também, interessados em participar e muito bem-vindos, porque qualquer um dos assuntos, todas as situações implicam em saúde. Não tem aquilo que não faça parte da nossa saúde, né? É o clima, é as emoções, é a nossa comida, é o nosso viver, é o nosso caminhar, é o nosso não caminhar, é o nosso pensamento, é a nossa tristeza, é o nosso perdão, a nossa falta de perdão, a nossa mágoa, a nossa disponibilidade em ajudar, a nossa disponibilidade em ouvir. E aí, assim, ó, um assunto que eu sempre me interessei muito e gosto muito e estudo muito, não paro, embora eu esteja aposentada já desde 2019, no ano de 2019 me aposentei, médica de família e comunidade, e daí no ano 2020 veio a pandemia, né? Não participei assim ativa na pandemia, porque justamente eu tinha completado já 40 anos trabalhando na medicina de família. E aí assim, entre os tantos trabalhos, tantos, um trabalho que eu sempre gostei muito de fazer e achei que isso era uma coisa, no primeiro momento, quando lá atrás a gente começou, era por questão de demanda, assim, para a gente atender o grupo, por exemplo, era o grupo de pacientes hipertensos, e aí a gente tinha que atender aqueles pacientes frequentemente, e aí começamos a ver que a pressão alta implicava numa série de outras coisas, uma série de outras situações, por conta de a gente ter, assim, que levar em conta outros aspectos quando tratando da questão da pressão. A pressão levava em conta outros aspectos que eram, assim, alimentação, pensamento, atividade física, tudo, né? Então, eu comecei a falar semana passada sobre o peso saudável. Não existe essa história do peso ideal. A gente tem uma faixa ampla, né, que a gente pode... O peso ideal, ele é calculado assim, pelo peso dividido pela altura ao quadrado. É chamado índice de massa corporal. E aí, assim, ó, tem números que apontam isso, a gente conversou semana passada, né? Inclusive assim, ó, por exemplo, se é menos que 19, é sobrepeso, né? Se a pessoa não tem outro problema de saúde, não tem problema nenhum. E aí eu tenho que colar dos 10 ao 25, se isso é o número que eu divido o meu peso pela minha altura ao quadrado, dá isso, eu tô no peso saudável. Se é 25 a 30, é sobrepeso. Acima de 30 já é obesidade. E aí depois tem também a obesidade mórbida. E aí o que acontece? Para falar sobre a questão de peso, eu fiz uma listinha assim, ó. Eu acho importante porque como mexe em comportamento, é importante que a gente se dê conta assim, ó, que na conquista e na manutenção do peso saudável, que ele é muito importante que isso eu leve em conta, e isso deve importar todo mundo. Por quê?
Se eu não adoeço por conta de não cuidar do meu peso, eu não cuidar pode me levar a adoecer, eu também posso fazer com que isso agrave meus sintomas, torne mais difícil de lidar com os sintomas que eu já tenha por função de algum problema de saúde. Então é muito importante que a gente esteja sempre vigilante sobre isso, né? E aí assim, ó, a atividade física, ela não desgasta a pessoa. O que é importante que seja levado em conta? Duas coisas fundamentais: a atividade física e a alimentação. Então, assim, ó, cada uma dessas situações é um bloco de uma infinidade de coisas, que a primeira coisa de tudo isso que implica é a minha disponibilidade, a minha disposição, a minha regularidade em fazer. Escuta assim, essa questão, por exemplo, da atividade física é importante porque eu vou precisar. A atividade física, ela não desgasta, ela não deixa esgotada a pessoa, mas ela aumenta o nível de energia da gente. Ela queima calorias, ela me faz eu queimar calorias, ela me ajuda a perder peso. Tem um trabalho que há muito tempo atrás eu li e que foi feito no Reino Unido, acompanhando pessoas durante 2 anos. Pessoas que ficavam assistindo televisão 2 horas por dia, o que é bastante comum, muito frequente. Fundamentalmente, a gente tendo uma população que envelhece, e que é uma coisa muito comum ficar muito na frente da televisão. Então foi feito um trabalho mostrando assim, ó, o fato de não usar, de usar o controle remoto, de não fazer aquele movimento de ir, levantar e se sentar e levantar e ir até mudar o canal, o fato de não ter controle remoto, a pessoa precisava se... Isso aí foi uma coisa que mexeu muito na questão do peso das pessoas. E o que mostrou isso assim, ó, que minimamente a atividade física, ela vai trazer resultados. Então assim, quando a gente quer falar sobre a questão de manutenção e conquista do peso saudável, não tem como eu não fazer esses 2 movimentos. Eu ter que mexer na minha alimentação e eu mexer no meu mexer-me, né? Que não significa, a gente já conversou, praticar maratona nem coisa nenhuma. É coisas assim, regularmente atividade física. Todo dia, todo dia, todo dia, todo dia, todo dia. E a outra questão é assim, é mexer na minha alimentação. É mexer no meu padrão alimentar. Nós vamos estar vendo que mudança de comportamento, ela implica em ser gradual. É muito comum, todo mundo conhece alguém que perdeu não sei quantos quilos, e já... Quem não conhece aquela coisa que se chama ioiô, né? Emagrece e engorda, engorda, emagrece, emagrece e engorda, engorda, emagrece, né? Então, assim, isso aí é uma coisa por não manter, por não se manter, não conseguir manter e fazer coisas que não é o que quer fazer. Eu, por exemplo, no grupo do nosso que eu fazia, no trabalho que eu tinha, no serviço de saúde de família, medicina de família, então um grupo nós nos reuníamos semanalmente, né? E aí, até eu já falei no outro vídeo sobre a questão dos boicotes, mas também assim, ó, a pessoa fazer para poder caber numa roupa para ir num casamento, a pessoa fazer uma dieta, ter que perder tanto, 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 por causa que eu arrumei um namorado, eu tô me vendo assim, assim, assim. Então, situações que estão fora do desejo dela. Então eu fiz uma listinha assim, pra gente trabalhar depois sobre isso, sobre a questão assim, né? O que é que a gente, né? Por que eu devo de mudar, né? Por que eu tenho que mudar? Além daquela situação do bem-estar que já vai estar me fazendo, me dando muito mais energia para fazer as coisas que eu quero fazer, me sentir melhor sobre mim mesma, mudar a maneira como os outros me percebem, né? Então assim, ó, por que eu devo mudar? Né? É fazer essa pergunta para si próprio. Né? Por que eu tenho que mudar? Aí assim, ó, 2 ingredientes para o sucesso e manejo do peso são
o estilo de vida ativo e as mudanças nos padrões alimentares, né? Então, assim, eu tenho que ver bem essa questão, porque é como se fosse assim, eu vou começar um trabalho novo, eu vou começar se posicionar no sentido de ver assim, o que é que eu preciso fazer, o que é exatamente que eu quero. E uma vez que eu quero, eu coloco lá aquele meu objetivo, e aí eu vou fazer por onde eu conquistar e eu chegar neste meu ponto que eu tô pensando, tô querendo chegar. Por meu desejo, por meu bem-estar, para mim, porque eu quero me ver melhor, eu quero que mexa na minha autoestima, eu quero que mude a maneira que as pessoas me veem, eu quero poder fazer o que eu quero fazer sem esforço, eu quero poder respirar melhor, eu quero poder, enfim, né, diminuir meu colesterol, diminuir a minha glicose, diminuir a minha pressão, o nível de pressão, diminuir a quantidade de medicamento que eu precise. E falando em medicamento, nós vamos ter futuramente nos nossos vídeos a participação de uma pessoa extremamente entendida em medicação. E eu quero muito que ele fale sobre essa questão de remédios para emagrecer, essas canetinhas, essa coisa toda que acontece assim, que bomba e que faz assim numa sociedade consumista, uma coisa que precisa ser ligada na aparência e a pessoa vai deixando de lado a questão da saúde. A saúde fica, não sei em que lugar, mas a prioridade é aquela coisa de se ver com rapidez, né? Ninguém emagrece da noite pro dia, assim como ninguém engorda da noite pro dia, né? Por mais que as pessoas, eu me lembro de conversar com, assim, nossos pacientes, 90 quilos, eu pesava 63, agora eu tô pesando 78, eu pesava 59, eu era assim, agora eu tô com 30 quilos a mais, 20 quilos a mais, 9 quilos a mais, e assim, ó, não foi da noite pro dia. Para passar dos 60 para o 90, a gente passou pelos 72. E aí, assim, ó, como é que a gente foi deixando isso acontecer? Então, eu tenho que rever essas questões. E vamos trabalhar devagarinho para ir mudando e conquistando e podendo ficar num ponto que seja aquele que é melhor para nós. E para quem nos rodeia, por conta que nós não vamos ser pesados. Bem assim mesmo, não ser pesado. Tá certo? Um beijo, pessoal, e até a próxima. A gente vai estar conversando muito sobre isso ainda. Vamos conversar sobre alimentação, vamos conversar sobre atividade física, a bacana aquela que a gente quer fazer. Tá? Boa noite, pessoal.